Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática no canal Putz Matemática. Nosso tema de hoje será razões trigonométricas. E lembrando que eu não sou qualquer Jefferson, eu sou o Jefferson. Então vamos lá, vamos direto ao ponto, vamos resolver exercícios hoje. Mas antes de resolver exercícios, vamos relembrar da nossa tabelinha do seno, cosseno e tangente. Olha só, temos a nossa tabelinha, seno, cosseno, tangente, e três ângulos notáveis aqui, o 30 graus, o 45 graus e o 60 graus. Vamos ver os valores. Ó. Então, para lembrar o seno, cosseno e a tangente de 30, 45 e 60 graus, vamos cantar uma musiquinha para nunca mais esquecer esses valores. Olha só, é o Jingle Bells, tá? O ritmo é esse, Jingle Bells. Ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai pro 3 e também pro 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pronto, tá aí a musiquinha. Se quiser, volta o vídeo, escuta de novo, tá bom? Então vamos lá. Nossa primeira questão diz o seguinte, olha só. Observe a imagem abaixo e responda. Qual a altura do prédio? Responda e marque a alternativa correta. Ok, então aqui nós temos um triângulo retângulo. Aqui está o ângulo reto, tá bem? Ele quer saber a altura do prédio, vou chamar aqui de x. Dado que o ângulo de inclinação é de 30 graus e a distância, e essa distância é de 60 metros. Então vamos lá, o que a gente tem nesse triângulo retângulo? Vou transportar ele para cá, para a gente visualizar melhor. Tá? Então aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, aqui vale 60 metros, eu quero saber o tamanho da altura do prédio, né? O tamanho do prédio lá. Beleza. Nesse triângulo retângulo, eu tenho o seguinte, esse cara aqui é a hipotenusa, e esses dois lados que são pregados no ângulo reto, sempre, tá? Os dois lados que são pregados no ângulo reto são catetos. Então esse aqui é um cateto, vou chamar só de C, e aqui também é um cateto. E aí, como é que eu vou saber quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente, né? Com relação ao ângulo. Cateto oposto é sempre oposto ao ângulo. Se está em frente ao ângulo, oposto. O que sobra, então, o outro cateto será adjacente. Então, se eu descobrir qual é o oposto, o outro será o adjacente. Ok? Então, beleza. Então, o que nós temos? Nós temos cateto oposto, que é o x que a gente tem que encontrar. Temos cateto adjacente, que é os 60 metros. E temos um ângulo, chamar aqui de alfa, 30 graus. Então, qual é a relação trigonométrica que envolve cateto oposto e cateto adjacente? A relação trigonométrica que envolve cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. A tangente de um ângulo é a coca, né? Coca. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto que eu quero encontrar, que é x, e o cateto adjacente, que é 60. A tangente de 30, quanto que vale? Olha só, ó, vamos deltar lá. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Então, vamos lá. Então, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, igual a x sobre 60. Multiplica cruzado, tá? Vai ficar 3x é igual a 60 vezes raiz de 3. Multipliquei cruzado. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo, então vai ficar 60 raiz de 3 dividindo por 3. Se o 3 vai passar dividindo, então ele passa por baixo, tá bom? Então x é igual, deixa eu apagar esse x, meu ficou feio. A letra já é feia, eu consigo piorar. Então vamos lá. X é igual a 60 divide por 3, dá 20. Então o tamanho do prédio será 20 raiz de 3 metros. Resposta correta aqui é letra D. Boa! Vamos para a próxima questão? Questão de número 2. Para permitir o acesso ao monumento, que está em um pedestal de 1,5 metros de altura, será construída uma rampa com inclinação de 30 graus do solo. Conforme a ilustração abaixo, qual será o comprimento da rampa? Então, quer saber qual será esse tamanho aqui, ó,
da rampa, tá? Essa distância do pé, onde começa a rampa até o pé do pedestal. Ótimo. Ele me deu também que a altura, que é no triângulo retângulo aqui, é de 1,5. Esse tamanho é igual a esse, ok? Então, sabendo-se disso, o que eu tenho? Ó? Esse 1,5 ele está do outro lado do ângulo. E ele também está pregado ao ângulo reto. Ó. Se está pregado ao ângulo reto, é cateto. O x também está pregado ao ângulo reto, então é cateto também. Então, o que eu tenho? O 1,5 é o cateto oposto. E o meu x é o cateto adjacente. E o ângulo que eu estou trabalhando de 30 graus. Então, novamente, tangente de 30 graus é igual a 1,5 sobre x. Lembrando que é cateto oposto, tá? Tangente é coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto 1,5, cateto adjacente é x. Então, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, 1,5 sobre x. O raiz de 3 vai passar multiplicando e 3 multiplicando. Então, multiplica cruzado. Vai ficar raiz de 3. X é igual a 3 vezes 1,5. 3 notas de 1,50. Suponha que exista. Então, 3 vezes 1,50, 4,50. O raiz de 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 4,5 dividido por raiz de 3. Deixa eu pegar a continha aqui. Agora, aqui é o seguinte, gente. Vocês viram anteriormente radiciação, tá? Eu tenho no meu denominador uma raiz, então eu vou ter que racionalizar esse meu denominador. E como é que faz isso? Eu vou multiplicar em cima e embaixo para o meu fator racionalizante. O que é o fator racionalizante? É encontrar um número que multiplicado por raiz de 3, a raiz deixa de existir no denominador. Esse número vai ser a própria raiz de 3. Por quê? Vou fazer aqui do lado de cá. Vou fazer embaixo, tá? Raiz de 3 vezes a raiz de 3, eu conservo o radical e multiplico lá os radicandos. 3 vezes 3 dá 9. E em cima vou multiplicar também, ó, 4,5 vezes raiz de 3. Por que eu não multipliquei o 4,5 por raiz de 3? Porque o 4,5 não está dentro do radical. Então vai ficar assim, x é igual a 4,5 vezes raiz de 3, 4,5 vezes raiz de 3, sobre raiz quadrada de 9, é 3. Então, a meu radical, né, a raiz, ela deixou de existir no denominador. Então aqui está a resposta. Mas a gente pode simplificar. Ó. O 4,5 divide por 3. 4,5 dividido por 3 dá 1,5. Então vai ficar 1,5, a raiz de 3 metros é a distância lá, né, da rampa. Que está perguntando. É o comprimento da rampa, tá? Dessa sala. Tá aí. 1,5 vezes a raiz de 3. Próxima questão, questão número 3. O avião levanta o voo sobre um ângulo de 30 graus em relação à pista. Qual será a altura do avião quando este percorrer 4.000 metros em linha reta? Então ele quer saber qual será a altura do avião em relação ao solo após percorrer 4.000 metros. Então ele está percorrendo, então pegou o voo aqui, após 4.000 metros, nesse ponto, qual será a altura do avião? Então vamos lá. O que nós temos? Aqui é cateto e aqui é hipotenusa, não é isso? O x, que está demonstrado aqui, e é o valor que eu quero encontrar. O que ele é? Ele está do outro lado do ângulo. Se está do outro lado do ângulo, é cateto oposto. O que me resta é que esse cara aqui é o adjacente. Só que não tem valor nenhum para mim, tá? O que tem valor para nós aqui, ó, é o 4.000 metros, que é a hipotenusa. Então nós temos o seguinte, nós temos o cateto oposto, que é a medida que eu quero encontrar, temos a hipotenusa, que é a medida que ele deu, que é de 4.000 metros, que o avião percorreu, e temos o ângulo, que é de 30 graus. Então, qual é a relação trigonométrica que envolve cateto oposto e hipotenusa? Isso é o seno. O seno de qualquer ângulo é igual à razão entre cateto oposto sobre
a hipotenusa. A medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. Tá ok? Então vai ficar assim, ó. Seno de 30 graus é igual cateto oposto. É o valor que eu quero encontrar, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 4.000. É o exercício nos deu. Boa! O seno de 30 é 1 sobre 2. Se quiser saber, né, conferir, volta lá, pausa o vídeo, né? Volta lá na tabelinha e confira. Beleza, continuando. X sobre 4.000. Vou multiplicar cruzado. Tá? Multiplicar cruzado, igualdade entre duas frações, você multiplica cruzado. Então, fazer 2 vezes x, 2x, é igual a 1 vezes 4.000. 4.000. Boa. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Ou eu posso perguntar assim, ó, que número, meu x, que número que multiplicado por 2 dá 4.000? Pronto. Você precisa passar dividindo, tá vendo? Você mesmo respondeu de cabeça. Mas mesmo assim eu vou fazer, ó. O 2 está multiplicando, passou dividindo. 4.000 dividido por 2, 2.000. Resposta correta, letra D novamente, 2.000 metros. Boa. Vou colocar o metro aqui, né? Continuando então, questão de número 4. Nossa, agora ficou difícil, né? O ângulo foi aqui para cima. Não ficou difícil. Vamos ver aqui. Uma escada apoiada em uma parede, num ponto que dista 4 metros do solo. Forma com essa parede um ângulo de 60 graus. O comprimento da escada em metros é... Então, ó, o ponto que a escada foi apoiada está a 4 metros do solo. Ou seja, é o tamanho da parede aqui, né? Ele quer saber qual o tamanho da escada. Então, esse comprimento aqui todinho. Esse comprimento todinho. Beleza. Então, vamos lá. O lado que está pregado ao ângulo reto. Esse lado e esse lado está pregado ao ângulo reto. Esse cara aqui é cateto, esse cara aqui é cateto. Esse cateto aqui, ó, ele é oposto ao ângulo. O ângulo está olhando para ele lá, ó, tá? Então, oposto. O que nos resta é que esse daqui vai ser o adjacente. Então, cateto oposto, cateto, cateto, já temos. Esse cara aqui, ó, é hipotenusa, tudo bem? Então, o que nós temos? Ó? Eu tenho a medida do cateto adjacente, que é 4 metros. Eu tenho a medida da hipotenusa, que eu quero encontrar, que é x, e tenho um ângulo de 60 graus. Então, qual é a relação trigonométrica que envolve cateto adjacente e hipotenusa? Então, a relação trigonométrica que envolve cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, o cosseno de um ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, pensando assim, o cosseno de 60 graus vai ser igual ao cateto adjacente, que é 4, e hipotenusa, que é x. O cosseno de 60, depois vocês dão uma olhada na tabelinha, conferir lá, é 1 sobre 2, que é igual a 4 sobre x. Agora, multiplicando cruzado, vai ficar 1 vezes x, 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8, então a escada tem 8 metros de comprimento. Então, a resposta certa ali, letra C. Pronto, simples assim. Questão número 5. Numa pousada isolada, instalada na floresta, um lampião está suspenso na parede conforme a figura abaixo. Está aqui. A hipotenusa do triângulo ABC, formada e o ângulo X medem, respectivamente. Então, ele quer saber qual é a hipotenusa e qual é o ângulo X. Tudo bem? Então, ótimo. Então, tem uma coisa aqui, é rapidinho a gente encontra, tá? Sem fazer muito cálculo. Então, é o seguinte, ó, o ângulo X, ele quer saber. Então, o ângulo X, ele está dentro do triângulo. Se está dentro de um triângulo, lembre-se o seguinte, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Ou seja, eu vou ter 30 graus, que é um dos ângulos que está lá dentro do triângulo, mais 90, que é o outro ângulo, um dos outros ângulos, é 90 graus aqui, ó, ângulo reto, mais o ângulo X, que eu quero encontrar, tem que dar 180 graus. Então é o seguinte, ó, 30 mais 90 dá 120. 120 mais X tem que dar 180. Que número que somar com 120 dá 180? Isso mesmo, X igual a
60. Mas vamos fazer a continha. Vamos passar o 120 para o outro lado. X é igual a 180 menos 120. 180 menos 120, 60. Então a resposta correta vai ser a B ou a D. Eu não posso jogar no bicho qualquer um ou outro. Tá? Agora vamos encontrar a medida da hipotenusa. Tudo bem? Então, ó, deixa eu apagar aquilo lá. Apagar essa rabiscaria que eu fiz aqui. A medida da hipotenusa está aqui, ó, chamada de Y, tá? Para não confundir com o meu X lá. Então, se eu quero a medida da hipotenusa, o que eu tenho? Esse cara aqui, ó, esse cateto, ele está oposto ao ângulo. E tem a hipotenusa que é Y. Beleza. Cateto oposto e hipotenusa é o seno. Seno de ângulo é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de 30 graus é igual o cateto oposto, que é 60, sobre y, que é a medida que eu determinei para a hipotenusa. Seno de 30 é 1 sobre 2, que é igual a 60 sobre y. Multiplica cruzado, 1 vezes y dá y, 2 vezes 60, 120. Então, 120 centímetros, né? 120 centímetros é a medida da minha hipotenusa. Beleza. Eu poderia ter usado isso aqui, né? 0,5 aqui, tá? Poderia ter usado. Mas como 1 sobre 2 é mais fácil fazer conta, então a resposta correta, letra D aqui, ó. 120 centímetros e 60. Beleza. Vamos para a questão número 6. Essa questão aqui é uma aplicação direta de um profissional que trabalha com esse equipamento aqui, ó, o topógrafo, né? O topógrafo ele trabalha com esse equipamento aqui que chama teodolito. Depois dá uma pesquisada nesse material, tá? Um agrimensor também usa ele. Boa, então ó, Miguel é topógrafo e quer saber a distância L de A até B conforme a figura abaixo. Tá? Quer saber qual é essa distância aqui. Para isso, adotou os passos abaixo descritos. Sabendo que seno, cosseno e tangente 70 foi dado os valores, né? Faça o que se pede. Considerou 2 pontos, A, uma estaca, então depois uma estaca aqui, e B, uma árvore do outro lado do rio. Um em cada margem do rio. Boa. Determinou um ponto C, distante 8 metros, está aqui, e de A, onde fixou o teodolito, está aqui o equipamento lá, de tal modo que o ângulo do ponto A fosse reto. Então aqui ó, o ângulo é reto. Obteve uma medida de 70 graus para o ângulo ACB, foi dado aqui. Calcule a distância L. Então vamos lá. Como aqui está falando aproximadamente, né, ou exatamente, eu tenho que fazer continha com esses valores aqui para determinar. Então vamos lá. Como ele quer saber a distância L, esse L e o 80, o que eles têm em comum? Eles estão pregados no ângulo reto. Isso quer dizer que ambos são catetos. Agora vamos saber, né? Quem é o cateto oposto? É o que está logo em frente ao ângulo. Então aqui é o cateto oposto, então quer dizer que aqui vai ser o cateto adjacente. Qual é a relação trigonométrica que envolve cateto oposto e cateto adjacente? Então é a tangente, né? É a nossa coca. Então, tangente do ângulo. Tangente de 70 graus é igual. Cateto oposto é a medida L que eu quero encontrar sobre o cateto adjacente, que é 8. Tangente de 70, ele deu aqui pra gente, ó. 2,747, que é igual a L sobre 8. O que eu vou fazer agora? Vou multiplicar cruzado, aqui debaixo desse cara aqui tem 1, né? Vai ficar 1 vezes L da L. E 8 vezes 2,747. 8 vezes 2,747 vai dar 21,976. Então, 21,976 metros. Agora vamos lá analisar nossas alternativas, né? A nossa alternativa diz o seguinte: é aproximadamente 20 metros, sendo o valor encontrado igual a esse, 19? Não. É exatamente 21? Não, porque passou um pouquinho. É aproximadamente 22 metros?
Sim, sendo que o valor encontrado é igual a 21,976, ótimo, então a resposta correta é esse daqui, aproximadamente 22 metros, né? Se eu arredondar isso aqui, vai para 22 metros. Tudo bem? Gente, é isso, foi lindo. Se inscreva no meu canal, tá? Ative o sininho para mais vídeos e até a próxima.